Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem saúda os meus irmãos e as minhas irmãs é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Amém? Que Deus possa guardá-los, abençoá-los e prosperá-los e ajudá-los nessa caminhada. Amém? Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo escreve desta maneira: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ponto. Essa passagem é bastante conhecida, não é verdade? O apóstolo Paulo diz para que possamos ser seu imitador, porque ele é imitador de Cristo. No nosso último vídeo, aliás, eu falei um pouco sobre os pequenos pecadinhos que muitos que estão na cegueira de Satanás neste mundo, que estão andando na carne, a pessoa quando questiona algo, principalmente da doutrina do Espírito, quando ela não aceita, é só você olhar a sua vida como está. É porque ela não quer deixar o pecado. Porque se meditasse na palavra de Deus, saberia que o Senhor reprova qualquer bagagem que venha do Egito, o porquê o Senhor reprova. Mas nós já vamos deixar isso mais para frente. Nós sabemos que Jezabel, ela se adornava, ela era uma mulher provocadora, uma mulher sedutora, uma mulher manipuladora, uma mulher que tinha derrubado muitos homens de Deus, e ela se adornava toda com maquiagem, com adornos mundanos. Por isso hoje a igreja está cheia de Jezabéis, e se nós olharmos com um olhar espiritual, basicamente a Jezabel trabalha junto com a pombagira. Junto com a pombagira. A pombagira gosta da sensualidade, tanto que as mulheres que são macumbeiras, elas, para invocar a pombagira, elas pintam seus lábios, elas se adornam com brinco, com colares, porque elas falam que a pombagira gosta dessas coisas. E por isso que, geralmente, quando uma mulher tem esses adornos, se ela for tentar expulsar uma pombagira, a pombagira vai rir da cara dela. E eu dei uma recapitulada, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, dos pequenos pecadinhos que alguns crentes que dizem viver a doutrina, mas eles fazem. E que se seu livro da vida fechar e se morrer sem arrependimento, para o céu é que não sobe. Eu vi no mundo espiritual as mulheres ficando por lá de fora por cortar e pintar o seu véu. Eu vi no mundo espiritual as mulheres ficando porque usam roupa colada, roupa ajustada, marcando suas vergonhas. Vi no mundo espiritual pessoas tendo ataque espiritual porque dormem seminua ou nua. Vi no mundo espiritual o que acontece com as pessoas que se raspam, ou seja, se depilam. Vi no mundo espiritual o que acontece com uma pessoa que fica à frente da televisão, escuta a música secular. Existem torturas no mundo espiritual para tudo isso, que aqui no mundo físico parece inofensivo, mas não são para o Senhor. Nós, para entrarmos pela porta da salvação, temos que nos desapegar do mundo físico, porque se nós olharmos com o olhar da carne, vamos entender que não tem nada a ver. Porque aqui no mundo físico, matar, roubar, né, traficar, abortar, nem abortar, porque já estão legalizando aí o aborto. Mas estou falando para a igreja, aqueles que dizem que aceitam Jesus e que têm que respeitar seus estatutos, a sua palavra, os seus mandamentos. Que tem que estar enquadrado, eu ou qualquer pessoa que diz que aceitou Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Eu prego contra tudo isso e vou pregar até o último instante. O leito matrimonial limpo, prego contra a política no altar. Jesus nunca pregou política, Jesus pregou salvação. É contra quem leva a política para cima dos altares, porque a política de agora é da maçonaria. E outras coisas mais. Nós falamos sobre isso no nosso último vídeo, né? No meu último vídeo. E hoje, conversando com uma irmã, ela me perguntou: irmã Ruth, quando você fala assim, ela vive só a doutrina do corpo, o que você quer dizer com isso? E ali naquela hora o Senhor disse: fale sobre isso no canal. Fale sobre isso. O Senhor me deu ali o tema para trazer esse assunto aos irmãos sobre a doutrina do Espírito. E muitos irmãos falam, até vendo no comentário, a doutrina do corpo eu vivo, para mim é fácil, mas a doutrina do Espírito. Alguns falam: irmã Ruth, você pode trazer um vídeo sobre a doutrina do Espírito? E essa irmã me perguntou, e eu disse: você lembra aquela jovem lá em tal lugar
que não tinham o seu cabelo pintado, tinham o seu cabelo longo, saia composta, roupa composta, não havia adornos nem maquiagem. Ela estava doutrinada no corpo. Mas ela manifestou, e quando eu perguntei: quem és tu? Ela disse: eu sou a pombagira. E ali o Senhor me dava entendimento que ela tinha um leito matrimonial sujo. Ou seja, se esta jovem morrer, né, se o seu livro da vida fechar e ela estiver nesse pecado, mesmo vivendo a doutrina do corpo, a porta da eternidade vai estar fechada, porque os filhos de Deus não são imorais, não são devassos, não são sensuais. A pombagira traz tudo isso, né? A lascívia, a sensualidade, a prostituição. Esse espírito trabalha muito dentro da igreja, por isso que nós que somos pentecostais sabemos que não podemos usar salto alto, porque quando a mulher coloca o salto alto, ela fica cascavelando, ela fica sensual, ela fica empoderada, ela se sente mais com confiança. Já prestou atenção nessas mulheres que são bem gordinhas? Na hora que elas começam a fazer academia, o corpo fica turbinado, elas começam a ficar despida. Ali está a pombagira nela. Ela quer se. A pombagira é um espírito que gosta de chamar atenção, que gosta de se exibir. Ela gosta de ter atenção para si. E quando a mulher caminha toque, 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 o homem logo olha para os seus pés, suas pernas e a roupa, e ali ele já pecou. O sangue de Cristo tem poder. O apóstolo Paulo, quando falou aqui onde nós temos que ser imitadores de Cristo, Cristo não é trapaceiro, não é mentiroso, né? Porque hoje o que nós estamos vendo em muitas igrejas, nós estamos vendo muitas igrejas sendo abertas, é eles pregarem um evangelho do vale tudo. Um evangelho que deixa todo mundo acomodado, um evangelho que não exige nada de ninguém, né? Eles pregam a facilidade, deixa-os todos à vontade. Podem vestir-se como quiser, podem ter uma vida secular como quiser. Então, o que são? São nascidos em Cristo novamente? Nós estamos falando de um povo que quer morar no céu, um povo sofredor do evangelho, um povo que vai ser perseguido pelo evangelho, que defende o evangelho santo, genuíno da cruz. Porque se nós tivéssemos o direito de nos vestir como quisermos, viver como quisermos, ter uma vida do jeito que quisermos, certamente não seria necessário o Senhor descer aqui e morrer na cruz para nascer a graça de pecar e ser perdoados. Não brincar com a graça, com a misericórdia, com o amor e com a longanimidade do Senhor, mas sim levar a sério a sua graça. A sua graça nos isenta, nos purifica, nos limpa. Mas ela não nos dá o direito de viver uma vida liberal, uma vida que não tem nada a ver com o Senhor. E já entraremos aqui na doutrina do Espírito. A doutrina do Espírito é tudo que Satanás quer fazer para manchar nossos corações, nossas intenções, nosso sentimento, nossa alma, nosso espírito, nosso pensamento. Tudo isso é doutrina do Espírito. Porque naquele grande dia nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor, do seu tribunal, com nossas vestes sem manchas, sem picaduras. Vamos ter que nos apresentar diante do Senhor com nossa vida espiritual limpa, com as nossas vestes limpas. A salvação está nas minhas mãos, a salvação está em tuas mãos, a salvação está em nossas mãos. É nossa responsabilidade viver uma vida, aleluia, que está pautada na palavra. E para isso acontecer, nós temos que nos esvaziar de todo tipo de pecado. Nos esvaziar de todo tipo de pecado, nos livrar, abandonar, desconectar, despojar o nosso espírito e nossa alma de tudo aquilo que mancha e que vai contrário à palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, glória a Deus, aleluia. Capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem quer morar no céu sempre está se autoanalisando.
sempre se está cobrando, sempre está com seus joelhos dobrados perguntando ao seu Senhor aonde mais ele tem que se consertar, aonde mais ele precisa renunciar. Ele está disposto a deixar tudo, aleluia, para ser herdeiro do reino de Deus. Porque o Senhor naquele grande dia não deixará nada, nem ninguém que manche o seu reino entrar ali. Nada, nem ninguém que vive uma vida que não tem nada a ver com o reino de Deus, todo tipo de impureza não entra ali, meus irmãos. Não entra no reino de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Crentes trapaceiros, mentirosos, invejosos, hipócritas, orgulhosos, imorais, crentes que falam palavrões, que têm um linguajar chulo, um linguajar de baixa qualidade, crentes divisores, avarentos, amantes do dinheiro, crentes maliciosos, contendeiros, todos eles vão herdar o inferno, porque quem é pai disso é Satanás. Satanás é o pai da divisão, da contenda, da fofoca, do disse-me-disse. Ele é malicioso, ele vê malícia em tudo, o diabo. Desde que eu me tornei serva de Deus, eu tenho visto de tudo. Por isso que nós temos que estar alicerçados em Cristo Jesus, na sua palavra. O Senhor, quando levantou Jeremias para pregar a palavra de Deus, quem foi que perseguiu Jeremias? Foi os próprios que se diziam servo de Deus. Foi os próprios. Foi os próprios. E nós temos que esperar que isso também acontecerá conosco. Não são os ímpios que vai nos perseguir, não, 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 não. São os que se dizem servos, são esses que estão dando frutos podres para Satanás. Porque os filhos de Deus, eles não são contendeiros, eles não são divisores. Eu já vi gente que vem comigo fazer uma pergunta, depois vai com B, com C e perguntar a mesma coisa para ver o que eu vou responder e de chegar lá com outro e dizer assim, a irmã Ruth disse isso aqui. Só que na hora que ele me faz a pergunta, o Senhor fala, tá te testando. E eu não respondo. E eu não respondo. Eu fujo de contenda, de fofoca, de disse-me-disse, de debate, de tudo aquilo que vai dar lugar para a carne. Eu tenho que aprender, nós temos que aprender a usar o nosso tempo para ganharmos para o reino de Deus. Não temos que usar a nossa carne para debater com aqueles que não estão pautados na palavra, nem na guia do Espírito. Crentes que não gostam de ser repreendidos. Já teve crentes que eu fui entregar, olha, irmã, assim diz o Senhor, a pessoa fecha a cara, não dá a paz do Senhor Jesus. São crentes que são orgulhosos. E isso também leva à condenação. A doutrina do Espírito, irmãos, é muito difícil. É uma luta diária, constante, todos os dias. A vida do servo de Deus é uma pirâmide. É por isso que as pessoas lá fora, as que ainda são enganadas por Satanás e estão na ignorância deste mundo e nas ilusões desse mundo, alguns não tomam a sério aqueles que se dizem servo de Deus. Aqueles que andam com a Bíblia embaixo do braço, eles falam, olha aí, ela fala que é crente, mas é fofoqueira, vive na casa dos outros irmãos. Eu, irmã Ruth, nunca gostei de estar enfiada na casa dos outros. Eu, para mim, estar na casa de uma pessoa, quando vai missão, é uma pessoa que eu já conheço. Uma pessoa que eu tenho comunhão. Eu gosto de estar na casa de irmãos que eu tenho comunhão espiritual. Para não pegar retaliação, às vezes, dos espíritos imundos que possam estar ali. Isso eu aprendi com o mundo espiritual. É por isso que na maioria das vezes eu fico em hotel. Mas já teve irmãos que eu entrei e senti o Espírito Santo dentro da sua casa, em cada cantinho. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Só que tem crentes, irmãos, que repara mais a vida dos outros que a vida dele. Eles também são os que estão plantando. Tudo quanto nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo quanto nós semearmos, nós vamos colher, pois o nosso Deus é justo com sua balança e dará a cada um segundo as suas obras. Assim diz as Santas Escrituras. Assim está escrito na palavra de Deus, o Senhor não deixará passar nada, porque Ele é santo. E aquele que não estiver limpo diante dele não entrará no seu reino. Aquele que viver somente doutrina do corpo, mas sua alma está impura, suas intenções estão impuras, seu coração está impuro, seu pensamento está impuro, não herdará o reino de Deus. Não entrará pela sua glória. É por isso,
Louvado seja o nome do nosso Senhor, que temos que levar uma vida constante, porque quando levamos uma vida constante, aleluia, no Espírito de Deus, no Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele puxa a nossa orelha e a gente aceita. O crente que quer morar no céu, ele aceita a repreensão do seu Deus. Ele aceita o puxão de orelha do seu Deus. Filho, isso aqui não está bem. Eu contei aos irmãos a experiência que eu tive. Essas e tantas outras que o Senhor puxa a minha orelha pela misericórdia. Quando eu tive uma discussão com a minha vizinha, que ela jogou uma sandália na minha cachorrinha. E eu ali aumentei o tom de voz para ela. E disse para ela nunca mais fazer aquilo. Fiquei chateada, vim para casa. Demorei um tempo para dobrar os meus joelhos. O Espírito Santo ali ficou me incomodando. Na hora que eu vim orar, dobrei meus joelhos e disse: levante agora e vá pedir perdão à tua vizinha, porque ela não é minha serva e tu é. Então, aquele que é mais dado será cobrado. Aquele que tem mais conhecimento da palavra de Deus é mais cobrado. Aquele que já sabe a verdade é mais cobrado. É por isso que lá no inferno, quem sofre mais são os crentes, porque eles tiveram a graça em suas mãos. Eles tiveram a oportunidade de ser salvos e desperdiçaram. Quantos crentes nós vimos avarentos, idólatras de dinheiro. Eu já conheci crente que só fala em dinheiro, só em galadão terreno. Não fala em coisas espirituais. Aí você vê para onde está voltado o coração. Precisamos de dinheiro para comer, precisamos de dinheiro para nos locomover, precisamos de dinheiro para uma vestimenta decente, para pagar o aluguel, aqueles que já alugam, mas o Senhor não aceita que o nosso coração esteja apegado ao materialismo, pois diante dele é idolatria. Isso é doutrina do Espírito. Porque os crentes pregam contra os católicos, contra a idolatria de imagem, mas existem crentes que têm idolatria em seus corações, idolatria do dinheiro, idolatria do trabalho, idolatria do filho, da filha, idolatria de várias coisas, do seu carro, do seu trabalho, irmãos, vários tipos de idolatria. Isso é doutrina do Espírito, porque Satanás quer manchar nosso coração, nossas intenções. Ele quer manipular para nos fazer pecar. Jesus é transparente, é limpo, é honesto. Crentes trapaceiros que compram e não pagam. O Senhor reprova. O Senhor não aceita. Lembro eu contei essa história aos irmãos, não contei? Quando eu fui ao supermercado, quando ainda até em seu momento eu vivia na Argentina, fui pagar a conta. E era como se eu desse o dinheiro, o rapaz não tivesse troco e eu tivesse 50 centavos ao meu favor, porque ele não tinha troco. Eu vou usar assim, eu creio que era 50 centavos argentinos. 50 centavos argentinos não é nada. Nada. Mas isso faz tempo, foi a princípio de minha conversão. Na hora que eu saí na porta, o Senhor disse: volte agora e devolva os 50 centavos que não te pertencem. Pois no final do dia, aquele rapaz ia fechar o caixa e ia estar faltando dinheiro. Então Jesus ensina a gente a ser honesto com todos, em tudo, transparente. O nosso caráter, ele tem que ser como o de Jesus, em tudo. Isso é doutrina do Espírito. Isso é doutrina do Espírito. Servo de Deus não mente, servo de Deus não trapaceia, servo de Deus não torce pela queda do outro irmão, não fica com inveja do outro irmão. O espírito que eu mais vejo trabalhando para destruir a igreja é da inveja, da divisão, da contenda e do orgulho. Esses 4. Principalmente o da inveja. O outro não é usado, vê o outro sendo usado, já fica com inveja no seu coração. Isso é doutrina do Espírito. Tudo que quer manchar o nosso caráter, do aquilo que quer manchar as nossas vestes espirituais, manchando o nosso coração, nossos sentimentos, nossas intenções, nossa postura, nossa conduta, é doutrina do Espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque o diabo, ele é o rei da mentira. Ele quer que muitos continuem a viver um falso evangelho enganador, que não exige nada, deixa todos confortável, vai para a igreja, dá glória, dá aleluia, escuta a revelação, escuta a profecia, vai para casa e a vida continua do mesmo jeito. O evangelho da Bíblia é o evangelho que traz mudança para a nossa vida, mudança para o nosso caráter.
Aleluia. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que transforma. Nós temos que olhar para trás como nós éramos e olhar o nosso presente e ver a mudança que Cristo, por meio de sua graça e o seu sangue, fez. Portanto, essa mudança só é possível se nós dermos lugar. Se nós abrirmos o nosso coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz tudo que tu quer. Tira de mim tudo que não te louva. Tira de mim tudo que não te agrada. Tira de mim, ó Deus, tudo que não vem do teu reino. Mas hoje tem tantos crentes com a mente cauterizada que acham normal não perdoar o próximo, acham normal passar pelo outro, não dar a paz de Deus, como já aconteceu comigo, de pregar em algum lugar e ter missionárias que não vão com a minha cara e nem cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Eu fiquei, o que eu fiz que eu não conheço essa pessoa? Eu nunca vi mais gordo, como diz na minha terra. A verdade é que quando nós pregamos o evangelho da cruz, nós vamos ganhando opositores e inimigos sem querer. Mas nós temos que estar alicerçados na palavra, alicerçados em Cristo e olhar somente para Cristo. E deixar que ninguém e nada pare a nossa marcha, meus irmãos. Ninguém e nada pare a nossa marcha, porque a salvação é individual e naquele grande dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e tudo será exposto, sentimentos, intenções, palavras, olhares, tudo. Por isso eu sei que a salvação não é tão fácil como muitos pregam nos altares. A salvação não é brincadeira. Ser crente, ser ser cristão, eu ia falar religioso, ser cristão não é para imaturo, não é para menino, não é para pessoa que quer estar na bagunça, na brincadeira. Aceitar Jesus é aceitar seus estatutos, a sua palavra, as suas regras, e elas não são aqui da terra. Enquanto muitos não entenderem que para entrar no reino de Deus tem que ser diferente, tem que se enquadrar ali, vão continuar nos enganos do diabo, e o diabo trabalha com a ignorância espiritual. O diabo quer ver a humanidade na ignorância. O diabo quer ver quantas pessoas estão aí fora. Estão sendo enganados, ateus, filósofos, teólogos. Homens que se acham muito inteligentes, mas quando chegam no inferno são zombados pelos demônios. Que adiantou a tua teologia, a tua inteligência? É porque seu evangelho não está nos arrancando do mundo e transformando o nosso caráter, a nossa vida, segundo de Cristo. Esse evangelho não é o evangelho que nos vai conduzir à porta estreita. Então que todos nós, eu, você, possamos nos analisar e perguntar sempre ao Senhor como está a nossa vida. E não estar conformados achando que está tudo bem. Porque o nosso coração é enganoso e pode ter algo ali oculto que nem nós sabemos. Alamaia. Ô glória. Pode ter algo oculto ali que nem nós sabemos. Por isso temos que pedir ao Senhor: mostra como estão as minhas vestes, mostra como está a minha vida diante de ti. Eu já vi crentes com orgulho falso, irmãos. Fingindo crentes com humildade falsa. Humildade falsa que depois Deus me revelou. Alamai. Uma humildade falsa. Crentes que falaram tanto do amor ao próximo na hora de exercer esse amor, não exerceram. Isso é ser hipócritas. Os irmãos lembram, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, da pregação que eu falei sobre os fariseus, o porquê o Senhor os repreendeu, os fariseus. Porque os fariseus, eles viviam algo que nem eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Eles estavam empenhados em querer agradar os outros, empenhados em passar uma imagem de respeito, de posição social, de postura. Por isso que quando seus caminhos cruzaram com o do Senhor Jesus, o Senhor pôde, aleluia, ver seus corações e suas intenções e os chamou de hipócritas, mentirosos. Todo hipócrita é mentiroso, irmão. E eles, como não queriam ser repreendidos nem refutados, tampouco contrariados, se voltaram contra o mestre e o entregaram a Pilatos, né? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor. Não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil ser crente. Viver a doutrina do corpo é moleza. Aceitar Jesus e se batizar é só a cereja do bolo. Mas essa aceitação não tem que ser da boca para fora. Quantos aceitam Jesus só da boca para fora? Você olha seu testemunho de vida, a sua vida,
está completamente fora da palavra. Seu testemunho de vida é horrível. Não é um exemplo em casa, não é um exemplo no trabalho, não é um exemplo na vizinhança. Ele dá um mau testemunho de vida. Anda todo tapadinho, todo bonitinho, mas o coração não está liberto. E quando o coração não está liberto, a vida espiritual nem sai do mesmo lugar. Não prospera, continua um raquítico, uma raquítica na presença de Deus. Crentes há tanto tempo dentro da casa de oração que não são batizados com o Espírito Santo e tampouco falam em línguas. Algo está errado, pode ter certeza. Amém, meus irmãos em Cristo Jesus? Então guarde essa palavra. Já haviam me perguntado sobre a doutrina do Espírito, e essa aí só é uma parte da doutrina do Espírito, porque tem muito mais. Amém? Eu encontro os irmãos à noite aqui para nós clamarmos nos pés do nosso Senhor na última madrugada. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.